Olá, meu nome é Renato e hoje eu vou falar um pouco sobre a furação. Bem, a furação é um dos processos mais utilizados aí na indústria manufatureira, sendo a ferramenta mais comum delas a broca helicoidal de aço rápido. Apesar de sua relevância, ela recebeu poucos avanços tecnológicos até hoje. Isso muito porque, para que o diâmetro do furo seja utilizado com velocidade compatível do metal duro, que é em torno de 200 metros por minuto, a rotação necessária é elevada para as máquinas convencionais. Essa rotação necessária é por volta de 6.400 RPM. Mas, nos últimos anos, tem crescido o uso dos centros de usinagem, CNC, e essas CNCs elas conseguem atingir essa rotação facilmente. As brocas helicoidais de aço rápido, como eu falei, elas representam mais da metade das operações de furação. É um processo extremamente lento, não possui uma boa precisão, a tolerância geométrica é sofrível, e após uma furação com uma broca helicoidal, normalmente também tem que ser empregado algum outro processo de acabamento, muito por causa dessa má precisão, né, das brocas helicoidais. O processo de acabamento mais comum é o alargamento. Muitas vezes também necessita-se fazer primeiro um furo de centro para evitar a excentricidade. E também em furos médios e grandes, você precisa usinar primeiro um pré-furo de diâmetro menor para que você não danifique a sua ferramenta. Alguns desenvolvimentos da área. A broca, vou falar agora um pouco dos desenvolvimentos da área, né? Como falei, não teve grandes avanços ainda, mas entre eles estão a broca de aço rápido revestida com nitrito de titânio, a broca inteiriça de metal duro, brocas com pastilhas intercambiáveis de metal duro e brocas especiais. Formas construtivas da broca. Bem, a broca, vou falar agora um pouco das principais partes da broca, né? A principal parte da broca seria o corpo dela, onde você vai encontrar a guia, que seria a parte externa da hélice, e a medida da parte externa de uma hélice a outra, a gente vai denominar de diâmetro da broca. Você também vai ter aí o rebaixo, que é a parte entre a haste e o corpo, e você também vai ter aí a lingueta de extração. Você tem mais aí alguns detalhes aí de medidas importantes da broca, mas eu vou falar agora um pouco dos ângulos. Primeiro aí é o ângulo da ponta. Esse ângulo ele é o menor ângulo formado pelas arestas cortantes, que nada mais é do que a ponta aí mesmo, né, da sua broca. E esse ângulo vai depender do material a ser usinado. Por exemplo, se eu for usinar aços comuns, eu preciso de 120 graus desse ângulo. 90 até 100 para ferro fundido e de 60 graus para materiais macios. Para a fiação correta das duas arestas cortantes, é importante você ter o mesmo ângulo em relação à broca e ter o mesmo comprimento. O ângulo da hélice. Esse ângulo da hélice ele auxilia no desprendimento do cavaco, no controle do acabamento do furo e assim como a profundidade. Ele varia também como o ângulo da ponta com a dureza do material. O ângulo de incidência é o ângulo da folga. Esse ângulo aí ele tem a função de reduzir o atrito da broca e a peça, facilitando a penetração do material. Ele também vai variar aí com a dureza do material. Bem, a fiação das brocas. Como a gente pode fazer corretamente a fiação das brocas? Você pode ter resultados razoáveis aí fazendo com esmeril, né? Se você for um operador experiente, mas você só pode ter uma fiação satisfatória com máquinas de afiação apropriada. Esse tipo mais comum de afiação é em cone de revolução, ou simplesmente afiação cônica. Afiação em cone. A broca é colocada em frente a um rebolo. Esse cara daqui na imagem é o nosso rebolo, de tal maneira que seu eixo geométrico forme com a face do rebolo um ângulo de ponta igual à metade do desejado. Características do cavaco. A evacuação do cavaco é um dos problemas da furação. Eles podem gerar entupimento,
o aumento do momento torsor necessário e, consequentemente, a quebra da ferramenta. E quebrar a ferramenta dentro da peça pode ser um prejuízo danado, porque você pode acabar matando a peça. O cavaco em fita ele é mais difícil de se extrair do furo. A gente vai ter, sempre procurar numa furação, ter cavaco helicoidal ou em lasca. E além disso, tem um ciclo de furação, que o que seria isso? É você retirar frequentemente a broca de dentro do furo, que também vai auxiliar aí no processo de remoção do seu cavaco. Além disso, né, se você tiver uma broca adequada, você pode fazer um insuflamento de fluido de corte sob pressão, diretamente no fundo do furo. E agora eu vou falar um pouco sobre as brocas especiais. A primeira broca especial que a gente vê aí é a broca canhão com remoção externa de cavaco. Ela é destinada para furos entre 2 e 20 mm, normalmente dotada de pastilhas de metal duro na parte cortante e consegue realizar furos muito compridos com qualidade de IT9, que é uma qualidade muito boa. Broca BTA, broca canhão com remoção interna de cavaco. Como vocês veem, ela vai ter uma parte mais escura aqui, que é por onde o cavaco vai sair. Ela é destinada para furos entre 18 e 64 mm. O comprimento pode ser de até 1 metro, é bem comprido. E a qualidade dela é de T10. Brocas ocas de trepianação. Utilizada como pré-furo para diâmetros acima de 120 mm. Ela produz menos cavaco. Isso por quê? Porque ela vai usinar apenas a periferia do material. O núcleo ele vai ficar intacto, ele vai passar por dentro da broca. E consequentemente, né, como o material vai passar por dentro da broca, você só pode utilizar ela em furos para passante, né? Broca ejector. A cabeça é idêntica aí da broca BTA, a sua aplicação e qualidade são as mesmas também, e a diferença é na forma de remoção do cavaco. Ela possui um canal que leva o fluido de corte sob pressão até a região onde o material está sendo usinado.